Graça e paz, irmãos. Gracias y paz, hermanos. É uma alegria muito grande poder estar com vocês. Es una alegría muy grande poder estar con ustedes E sabemos que estamos aqui pelos arranjos do Senhor. y saber que estamos aquí por los arreglos del Señor. Era praticamente impossível chegar à Colômbia nesse período. Era prácticamente imposible llegar a Colombia en este periodo. A gente esperava que o Jonathan fosse para lá casar mês passado. Nosotros esperábamos que Jonathan se fuera a Brasil a casarse allá el mes pasado. Não sei se os pais dele oraram muito e nós aqui viemos. No sé si los papás de él oraron mucho para que nosotros viniéramos acá. Nós fomos enviados pela igreja onde nós congregamos Nosotros fuimos enviados por la iglesia donde nosotros nos congregamos e com o apoio de muitos irmãos que temos companheirismo e caminhamos no Brasil. y con el apoyo de muchos hermanos con los que tenemos compañerismo y con los que caminamos en Brasil. Eles todos enviam saudações Todos ellos envían saludos e estão orando y están orando para que o Senhor abençoe esse tempo aqui. para que el Señor bendiga este tiempo aquí. Então tem sido uma honra, um privilégio estar com vocês. Ha sido una honra y un privilegio poder estar aquí con ustedes. Bom, vamos compartilhar então a palavra do Senhor. Entonces vamos a compartir la palabra del Señor. Eu vou falar um pouco sobre lições para uma nova etapa. Yo voy a hablar un poco sobre lecciones para una nueva etapa. O que o Senhor tem colocado no meu coração Lo que el Señor ha colocado en mi corazón é o zelo em como caminhar uma igreja nova. es el celo de cómo caminar en una iglesia nueva. Quais cuidados uma assembleia nova deve ter? ¿Cuáles son los cuidados que una asamblea nueva debe tener? Claro, não tem tempo para a gente falar várias lições, Claro, no tenemos el tiempo para hablar sobre varias lecciones, mas vamos tocar em algumas lições que eu penso que são importantes. pero vamos a tocar en algunas lecciones que yo creo que son las más importantes. Nós não viemos com intenção de ensinar vocês, Nosotros no vinimos con la intención de enseñarles a ustedes, mas como nos pediram para compartilhar a palavra, pero como nos pidieron para compartir la palabra, vamos falar um pouco do que temos aprendido lá no Brasil. vamos a hablar un poco de lo que nosotros hemos aprendido en Brasil. Então vamos abrir em Deuteronômio capítulo 22, versículo 8 inicialmente. Entonces vamos a Deuteronomio capítulo 22, versículo 8. Você pode ler? Cuando edifiques casa nueva, harás pretil a tu terrado, para que no eches culpa de sangre sobre tu casa, si de él cayere alguna. Todos vocês acharam? ¿Sí lo encontraron? ¿Todos lo encontraron? Amén. 22:8. Deuteronomio 22, 8. Aquí solamente mientras que los hermanos lo encuentran, para aclarar es que esas dos palabras son un poquito raras, pero pretil es como una reja o un muro, y terrado es como la azotea, la terraza. Como una baranda en la Algo terraza. así. Hermanos, podemos pedir uno. Vamos ler novamente Deuteronômio 22, versículo 8. Entonces vamos a leer nuevamente capítulo 22 de Deuteronomio, versículo 8. Cuando edifiques casa nueva, harás pretil a tu terrado, para que no eches culpa de sangre sobre tu casa, si de él cayera alguna. É o único versículo na Bíblia que fala isso. Es el único versículo en la Biblia que habla sobre eso. O cuidado que você tem que ter quando fizer uma casa nova. El cuidado que usted tiene que tener cuando se haga una casa nueva. Então nós vamos aplicar esse versículo a uma igreja nova. Entonces nosotros vamos a aplicar ese versículo para una iglesia nueva. Quando edificares uma casa nova, Cuando edifiques una casa nueva, farás no terraço um parapeito, harás pretil a tu terrado, para que não traga sangue sobre a tua casa se alguém dali cair. para que no eches culpa de sangre sobre tu casa, si de él cayere alguna. Deus nos ensina coisas espirituais usando coisas naturais. Dios nos enseña cosas espirituales usando cosas naturales. Ele nos ensina coisas do céu usando coisas simples da terra. Él nos enseña cosas del cielo usando cosas simples de la tierra. Ele nos ensina sobre a sua casa usando a nossa própria casa. Él nos enseña acerca de su casa usando cosas de nuestra casa. O que fala sobre a casa na Bíblia? ¿Y qué es lo que habla de la casa en la Biblia? Fala de intimidade. Habla de intimidad.
A casa é um lugar onde deve haver o descanso da família La casa es el lugar donde tiene que tener descanso la familia e é onde nós revelamos a nossa personalidade, o nosso caráter. y donde nosotros revelamos nuestra personalidad y nuestro carácter. Normalmente, a maneira que arrumamos a casa é a maneira que somos. Normalmente la manera en la que nosotros arreglamos nuestra casa es la manera como nosotros somos. Nós revelamos nosso caráter da maneira que arrumamos a casa. Nosotros revelamos nuestro carácter de la forma en la que nosotros arreglamos nuestra casa. Então, Deus deseja que a sua própria casa, Entonces Dios desea que su propia casa, que é a igreja, que es la iglesia, seja um lugar de descanso, de comunhão sea un lugar de descanso y de comunión e de testemunho para Ele. y de testimonio para Él. Você pode trabalhar fora, passar o dia em muitos lugares, Usted puede trabajar afuera o pasar el día en muchos lugares e lá você tem a sua profissão. y allá usted tiene su profesión. Mas quando você chega em casa, você quer tomar um banho e descansar. Pero cuando usted llega en su casa, usted quiere bañarse y descansar. Ali deve ser o lugar do seu deleite, você tem prazer na casa. Su casa debe ser el lugar de su deleite, donde usted tiene placer y descanso. Então é um lugar que você revela o seu caráter ali. Entonces la casa es el lugar donde usted revela su carácter. É interessante que a casa nova traz muita alegria. Es interesante que una casa nueva trae mucha alegría. Uma pessoa que já comprou uma casa ou que já construiu uma casa Una persona que ya compró una casa o que ya construyó una casa tem alegria. tiene alegría. E ela quer receber os amigos, os parentes, Y esa persona quiere recibir a sus amigos, a sus parientes. en su mas casa. não podemos esquecer que tem que fazer um parapeito. Pero no nos podemos olvidar que tenemos que hacer una reja o un muro. O que significa, em primeiro lugar, o parapeito? ¿Qué es lo que significa en primer lugar esa reja o ese muro? Responsabilidade. Responsabilidad. Por quê? ¿Por qué? Porque normalmente as crianças sobem para o terraço, para a parte de cima. Porque normalmente los niños suelen subir a la parte de arriba de la casa, a la terraza. Quase sempre todo mundo quer ir para o terraço. Casi siempre todo el mundo quiere ir a la terraza. Então, se você não fizer um parapeito, Entonces, si usted no hace esa reja, você está colocando a vida das pessoas, e especialmente das crianças, em risco. entonces usted está poniendo en riesgo la vida de las personas y especialmente de los niños. Pode ser que enquanto você está aí sentado no sofá ou tomando um café na cozinha, Puede ser que cuando usted se sentaba ahí en el sofá tomándose un café en la cocina, as crianças subam para o terraço. los niños suban para arriba, suban a la terraza. Normalmente as crianças querem ir para o lugar mais alto. Normalmente los niños siempre quieren ir al lugar más alto. Eles querem brincar, eles querem novidade. Ellos quieren jugar, ellos quieren algo nuevo. Se você não fizer um parapeito, Si ustedes no hicieran esa reja, ese muro, a responsabilidade é sua. la responsabilidad es suya. Então, quando estamos numa igreja nova, Entonces, cuando estamos en una iglesia nueva, nós temos que considerar muito o cuidado com os novos convertidos, nosotros tenemos que considerar mucho el cuidado con los nuevos o convertidos, cuidado com a comunhão e com as famílias. el cuidado con la comunión y con las familias. Não podemos nos distrair, No nos podemos distraer, porque se não fizermos um parapeito espiritual, porque si no hiciéramos un muro espiritual, pode ser que nós vamos perder algumas vidas. puede ser que nosotros perdamos algunas vidas. À medida que a casa vai sendo construída, A la medida que la casa va siendo construida, temos que ter responsabilidade cada vez maior. tenemos que cada vez más tener más responsabilidad. A Bíblia fala várias vezes sobre o terraço. La Biblia habla varias veces sobre la terraza, sobre la azotea. Ela apresenta o terraço como um lugar de oração, Ella presenta el azotea como un lugar de oración, de aconselhamento de aconsejamiento e de reflexão. y de reflexión. Não vamos ler tudo, mas eu vou mencionar e vai ficar gravado. No vamos a leer todo, pero lo vamos a mencionar y va a quedar grabado. Em 1 Samuel 9, 25 e 26, En primera de Samuel nos 9, diz: 9, 25 y 26 nos dice: depois de ter descido do altar num monte para a cidade, y como hubieron descendido del lugar alto a la ciudad, Samuel conversou com Saul no terraço de sua casa. Samuel habló con Saúl en el terrado. Ao romper do dia, quando se levantaram, Al otro día madrugaron Samuel chamou Saul no terraço e disse: y al despuntar el alba, Samuel llamó a Saúl levante-se, e disse, y le dijo: levántate para que te despida. e depois você seguirá a viagem. Luego se levantó Saúl y salieron ambos, él y Samuel. Ok. E se levantou e saiu junto com Samuel. Você vê que aparece a palavra terraço duas vezes. Ustedes pueden ver que aparece la palabra terrado o azotea dos veces.
Samuel chamou Saul para o aconselhamento no terraço. Samuel llamó a Saúl para aconsejarlo en la terraza en él. Vamos no outro versículo, 2 Samuel 11, versículo 2. Vamos al siguiente versículo, 2 Samuel 11, versículo 2. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Então lá Samuel está aconselhando Saul. Entonces allá Samuel estaba aconsejando a Saúl. E aqui Davi está pensando, está descansando. Y aquí David está pensando y está descansando. Vamos numa outra passagem, Mateus 10, 27. Vamos en otro pasaje, en Mateo 10, 27. Se você não achar, não se preocupe, apenas escute a palavra. Si ustedes no lo encuentran, no se preocupen, solamente escúchenlo. Não se distraia. La idea es que no se É distraigan. mais importante agora você ouvir porque está sendo gravado. Lo más importante ahora es que ustedes escuchen porque igual todo está siendo grabado. Mateus 10, 27. Mateo 10, 27. O que agora vos digo, só vocês, gritem-nos às claras quando amanhecer. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz. Y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. O que vos segredo aos ouvidos, gritem-no dos terraços. Ok. Ah, perdón. Não, tranquilo. 24, 17, perdón. Não, eu estou no 10, 27. Ah, no, entonces sí. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz. Y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Agora vamos ler 24, 17 de Mateus. Ahora el 24, el capítulo 24, versículo 17, ahí mismo de Mateo. Você pode ler. El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa. Agora vamos Atos 10, versículo 9. Ahora vamos a Hechos 10, versículo 19. Hechos 19, perdón. Atos 10, versículo 9. Sim, 10, 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. São algumas passagens que falam quantas coisas se faziam no terraço. Son algunos pasajes que nos dicen cuántas cosas se hacían en la azotea. Era comum ter o terraço como um lugar de reflexão, de meditação, de oração Era como tener la azotea como un lugar de meditación, de reflexión e de aconselhamento. y de aconsejamiento. Então, quando vamos edificando uma casa nova, o terraço é um lugar que todo mundo deseja. Entonces, cuando estamos edificando una casa nueva, cuando la estamos edificando, la azotea es un lugar que todo el mundo desea. Domingo nós tivemos a reunião numa casa dos amados irmãos El domingo nosotros tuvimos la reunión en la casa de los amados hermanos e depois subimos para um lugar. y después nosotros subimos para un lugar. Para onde subimos? Para o terraço. E o que tem lá no terraço para proteger as crianças? ¿Y que tiene allá en la azotea para proteger a los niños? Tem um muro. Entonces, es una ilustración muy acertada. Que ali tem um parapeito para proteger as pessoas, especialmente as crianças. Allá en la casa de Marcela hay un muro para proteger a las personas, especialmente a los niños. Que importante que é aquele parapeito. Qué importante es tener ese muro. Vocês deixariam as pessoas subir e as crianças se não tivesse aquele parapeito? ¿Ustedes dejarán subir a las personas y a los niños si no hubiera ese muro? Vocês deixariam seus filhos brincar no terraço? ¿Ustedes dejarán a sus hijos jugar allá en la terraza? Imagine aquela altura. Imagínense esa altura. Então isso representa responsabilidade. Entonces eso es lo que representa es responsabilidad. E assim deve ser com a igreja também. Y así también tiene que ser con la iglesia. Quando nós não temos responsabilidade, Cuando nosotros no tenemos responsabilidad, nós não cuidamos das pessoas. nosotros no cuidamos de las personas. Aqueles que começam a ter um espírito de pai ou de mãe na igreja, Aquel que comienza a tener un espíritu de papá o de mamá en la iglesia, ele não foge quando tem os problemas. él no huye cuando existen problemas. Pelo contrário, ele se coloca como um protetor. Por lo contrario, él se coloca como un protector. A igreja precisamos de pais e mães espirituais. En la iglesia necesitamos de padres y madres espirituales. Nós precisamos de irmãos que tenham um espírito de vigilante. Necesitamos hermanos que tengan espíritu de vigilantes.
Quando Paulo pregava o evangelho e surgiam as igrejas novas, Cuando Pablo predicaba el Evangelio y surgían esas iglesias nuevas, logo ele percebia quem eram aqueles irmãos mais maduros. ahí enseguida era cuando él se daba cuenta cuáles eran los hermanos más maduros. E com o tempo ele estabelecia presbíteros. Y con el tiempo él establecía a los ancianos. Claro que ninguém pode fabricar presbíteros. Claro que nadie puede fabricar a los ancianos. E às vezes esse não é um processo rápido. Y a veces tampoco es un proceso rápido. Mas no mínimo Pero al menos deve haver irmãos que tenham responsabilidade espiritual tienen que haber hermanos que tengan responsabilidad espiritual para estar considerando as coisas do Senhor, para considerar las cosas del Señor, gastar tempo em oração e aconselhamento, gastar tiempo en oración, aconsejamiento y para que acompañamiento, haja direção na igreja para que haya una dirección en la e iglesia que os irmãos sejam protegidos. y que los hermanos sean protegidos. É um grande problema quando nós não temos isso. Es un gran problema cuando nosotros no tenemos eso, Quando cada um faz o que quer cuando cada uno hace lo que quiere e não há aconselhamento e oração. y no existe aconsejamiento ni oración. Então surgem os problemas. Entonces ahí surgen los problemas. E quando a gente menos espera, Y cuando nosotros menos lo esperamos, pode acontecer uma divisão. podemos tener una división. Ou seja, ficamos sem parapeito. O sea, nos quedamos sin ese muro. Eu espero que vocês nunca tenham presenciado uma divisão na igreja. Yo espero que ustedes nunca hayan vivenciado una división en la iglesia, Porque é um dano muito grande para as famílias. porque es un daño muy grande para las E familias. às vezes não se recupera mais. Y a veces eso nunca más se recupera. Então precisamos lembrar desse texto. Entonces necesitamos acordarnos de ese texto. Quando fizer uma casa nova, Cuando hagamos una casa nueva, faça nela um parapeito. haga en ella un muro, Para que se alguém cair lá de cima, para que si alguien se cae allá arriba, Deus não requeira das suas mãos o sangue dessa pessoa. Dios no reclame de sus manos la sangre de esa persona. Então nós precisamos de parapeito. Entonces nosotros necesitamos de un muro. O parapeito pode significar várias coisas, Ese muro puede significar varias cosas, mas eu gostaria de falar da responsabilidade dos homens primeiro. pero me gustaría primero hablar de la responsabilidad de los hombres. Porque quando nós olhamos na Bíblia, Deus chama os homens à responsabilidade primeiro. Porque cuando nosotros miramos en la Biblia, a quien primero se llama a la responsabilidad es a los hombres. Muitos problemas acontecem Muchos problemas pasan e às vezes lamentando, puxa, como pode acontecer aquilo com as pessoas? y a veces nos lamentamos y decimos, ¿cómo puede pasar eso con esas personas? Eles eram tão queridos, como é que puderam se afastar e cair em pecados? Ellos eran tan queridos, ¿cómo es que ellos se pudieron apartar y caer en pecado? Por que aquela divisão? Porque es que hubo esa división, Por que aquele esfriamento com alguns irmãos? porque es que se enfriaron esos hermanos, Por que tantas discórdias entre os irmãos? porque tantas peleas entre los hermanos. Mas a culpa não são dos mais novos Y la culpa no es de los más nuevos, e nem daqueles que se apartam muitas das vezes. ni de los que se apartan muchas de las veces. Quase sempre a culpa é dos mais velhos, Casi siempre la culpa es de los más por viejos, não ter feito um parapeito. por no haber hecho un muro. A menos quando há desobediência à palavra de Deus, A menos, quando alguém desobedece à a palavra de menos Deus, cuando alguien desobedece la palabra de Dios, ou que ele é um rebelde, o que es un rebelde, ou que se meteu em pecado voluntário, o que cometió pecado e ele voluntariamente, não aceita ser pastoreado, y él no quiere ser pastoreado. e ele então vai embora. Entonces él se va. Então os mais velhos não têm culpa nisso. Entonces los más viejos no tienen culpa de que se hayan ido. Mas muitas das vezes a consequência dos problemas é falta de parapeito. Pero muchas de las veces, la mayoría de las veces, la consecuencia de eso es falta de tener ese muro. Vamos ver, por exemplo, Paulo falando aos anciãos de Éfeso. Entonces vamos a ver, por ejemplo, a Pablo hablando a los ancianos de Éfeso. Atos 20, versículo 17. Hechos 20, versículo 17. Sim. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Hablando Pablo. Paulo está partindo para Jerusalém e não ia voltar mais. Pablo entonces está yendo para Jerusalén y no va a volver más. E ele agora não pode falar a toda a igreja, Y ahora él no le puede hablar a toda la iglesia, mas ele fala àqueles que têm responsabilidade na igreja. pero él le habla a los que tienen la responsabilidad en la iglesia. Então aqui nós encontramos os presbíteros da igreja. Entonces nosotros acá encontramos a los ancianos de la iglesia. Mas eles não surgiram de uma forma mágica.
Pero esos ancianos no surgieron de una forma mágica. Não, aquilo foi um processo de quebrantamento, de disciplina, No, o sea, esos ancianos se formaron por un proceso de quebrantamiento y de disciplina, de se aprofundar na palavra do de Senhor, aprofundarse en la palabra de Dios, de aceitar a própria liderança de Paulo, de aceptar el propio liderazgo de Pablo, e eles começaram a ter responsabilidade de servir a igreja. y ellos comenzaron a tener responsabilidad y a servir a la E iglesia. à medida que eles foram crescendo, Y en la medida que ellos fueron o creciendo, próprio Espírito Santo foi respaldando ou confirmando. el propio Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo fue respaldando ese proceso. Muitas vezes não temos presbíteros nas igrejas mais novas, Muchas veces no tenemos ancianos en las iglesias más nuevas, porque as pessoas acham que Deus vai enviar do céu ou de algum outro lugar. porque a veces nosotros pensamos que Dios lo va a enviar del cielo o de algún otro lugar. Às vezes queremos que os obreiros de fora fiquem cuidando de nós. A veces queremos que los obreros de afuera de otras localidades se pongan a cuidar. É bom que eles venham nos servir com a palavra, Es bueno que ellos nos vengan a servir con la palabra, mas é um problema se eles vêm muito e se eles substituem os irmãos locais. pero es un problema si ellos sirven mucho y ya empiezan a sustituir a los hermanos de la localidad. O trabalho dos obreiros que vêm de fora não é trabalhar pelos irmãos da localidade, El trabajo de los obreros que vienen de afuera no es hacer el trabajo de los hermanos de la localidad, mas é capacitar e encorajar os irmãos locais para que eles trabalhem. sino que es capacitar y a animar a los hermanos de la localidad para que ellos mismos sean los que trabajen. Então, se os irmãos locais começam a assumir a responsabilidade, Entonces, si los hermanos de la localidad comienzan a asumir esa responsabilidad, alguns desses varões serão mais maduros. algunos de esos varones van a ser más E o maduros. Senhor aumenta a responsabilidade deles. Y el Señor va aumentando la responsabilidad E a de ellos. própria igreja começa a testificar que alguns irmãos têm tido encargo espiritual. Y algunos hermanos ya comienzan a dar testimonio de que los hermanos tienen un encargo espiritual. Atos 20, 28. Ahí mismo en Hechos 20, versículo 28. Paulo vai falar da responsabilidade desses anciãos. Pablo va a comenzar a hablar de la responsabilidad de esos ancianos. Pode ler, irmão? Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Você está percebendo o que Paulo está falando? ¿Usted está dando cuenta de lo que Pablo dice? A primeira responsabilidade desses anciãos. La primera responsabilidad de esos ancianos. Cuidem de vocês mesmos, Cuídense de ustedes mismos, antes de cuidar do rebanho. antes de cuidar del rebaño. Olha, isso é um problema sério. Mire que eso es un problema serio, Porque quase sempre aqueles que querem estar em liderança, porque casi siempre que aquellos hermanos que quieren tener un puesto de liderazgo, eles querem cuidar do rebanho, mas não se permitem ser cuidados. ellos quieren cuidar de toda la iglesia, pero ellos no quieren que nadie los cuide a ellos. Eles querem apacentar, mas eles não se permitem ser apacentados. Ellos quieren apacentar, pero no se dejan apacentar. Eles esquecem que eles são ovelhas. Ellos se olvidan que también son ovejas. Ninguém pode falar de autoridade se não tiver debaixo de autoridade. Nadie puede hablar de autoridad si no estuviera debajo de la Não autoridad. pode falar de disciplina se ele não se permite a disciplina. Él no puede hablar de disciplina si no permite que lo disciplinen. Eles não podem falar de comunhão se eles mesmos não tiverem comunhão. Ellos no pueden hablar de comunión si ellos mismos no tienen tampoco Como comunión. poder falar, igreja, vamos orar, ¿Cómo puede hablar la iglesia? Vamos a orar se eles mesmos não oram juntos? si ellos mismos no oran juntos. Como esperar que a igreja ou os irmãos tomem conselho com eles, ¿Cómo esperar que la iglesia y los hermanos tomen su consejo se eles mesmos não se aconselham mutuamente? si ellos mismos no se aconsejan mutuamente? Vocês estão me entendendo? ¿Ustedes me están entendiendo? Então, primeira responsabilidade, nem que sejam dois irmãos. Entonces la primera Responsa- responsabilidad, aunque sean dos hermanos, é que eles primeiro precisam cuidar deles mesmos. es que ellos primero necesitan cuidarse ellos mismos. Isso aqui é muito importante. Y eso es muy importante. A igreja não é um lugar de individualismo. La iglesia no es un lugar. Nadie debe seguir la carrera solo. Deus colocou na liderança um colegiado, é plural essa liderança, Dios colocó en el liderazgo como a un grupo. uma equipe. Es mutuo ese liderazgo, ese equipo. E antes de querer avançar, eles precisam estar em harmonia. Y antes de que ellos quieran avanzar, ellos necesitan estar en armonía. Então não é bom que os irmãos corram
Entonces no es bueno que los hermanos corran. Não tentam fazer as coisas rápidas. No intenten hacer las cosas de forma rápida. O exemplo desses irmãos é mais importante do que a mensagem. El ejemplo de esos hermanos es aún más importante que el mensaje. A mensagem é importante, El mensaje es importante, mas sem um testemunho de comunhão e unidade, pero sin un testimonio de comunión y unidad, essa mensagem pode se tornar um grande problema. ese mensaje se puede volver un gran problema. Eu não sei se vocês já viram isso, Yo no sé si ustedes ya vieron eso, mas mesmo que seja num shopping ou na casa de alguém que tem um terraço, pero aunque sea en un centro comercial o en la casa de algún hermano que tenga terraza, você já viu alguém ou uma criança subindo no parapeito? ustedes ya vieron algún niño subiéndose en ese muro, Ele quer olhar alguma coisa lá embaixo. ellos quieren ver algo allá abajo. Vocês já viram isso? ¿Ustedes ya vieron eso? Você tem que tentar segurar ele. Ustedes tienen que intentar cogerlo a él. Agora, se esse parapeito é fraco, Ahora, si ese muro es débil, então ele vai romper entonces ese muro se va a romper e essa criança vai cair. y el niño se va a caer. O que eu quero dizer com isso? Entonces, ¿yo qué quiero decir con esto? Que na igreja vão surgir muitas situações. En la iglesia van a surgir muchas Se o situaciones. parapeito não é forte, Si el muro no es fuerte, vai haver divisão e as pessoas vão se perder. vamos a tener división y las personas se van a perder. E esse parapeito que eu me refiro agora Y ese muro al que yo me refiero ahora é a proteção que deve ter os irmãos mais velhos. es la protección que deben proporcionar los hermanos más Ou viejos. seja, os irmãos mais velhos devem ser esse parapeito. Entonces los hermanos más viejos tienen que ser ese muro. Eles devem estar tão unidos, Ellos tienen que estar tan unidos, pensando a mesma coisa, pensando lo mismo, no mesmo espírito, en el mismo que a espíritu, palavra deles se torne uma só. que la palabra de ellos se vuelva una sola. Então, quando surgir as crises, Entonces cuando surjan las crisis, los eles não problemas, vão romper. ellos no se van a romper. Agora, quando não há comunhão, Entonces, pero ahora cuando no tenemos comunión, pequeno probleminha, un pequeño problema, o parapeito começa a rachar. el muro ya se empieza a romper, se empieza a quebrar. E às vezes nem precisa uma criança forçar. Y a veces ni siquiera necesita que un niño fuerce el muro O para que se rompa, parapeito se rompe sozinho. sino que él mismo se rompe solo. É uma vergonha para nós, Es una vergüenza para é um nosotros, problema muito grande para a obra do Senhor. es un problema muy grande para la obra E del o Señor. inimigo tem uma grande vitória Y el enemigo tiene una gran victoria quando os irmãos mais velhos não andam unidos. cuando los hermanos más viejos no están juntos. E por pequenas coisas eles se separam. Y por pequeñas cosas ellos se separan. Uma das características de irmãos que o Senhor levanta na localidade como ancião Una de las características que el Señor muestra para esos ancianos é que ele tem estabilidade. es que ese anciano tiene que tener estabilidad. Ele tem que ser firme como uma coluna. Él tiene que ser firme como una columna. Ele não se move por qualquer motivo. Él no se puede mover por cualquier Ele cosa. tem estabilidade Él tiene estabilidad e ao olhar para eles, y al mirarlos, nós nos sentimos seguros. nosotros nos podemos sentir seguros. Imagine numa família. Imagínense en una familia. Enquanto os pais estiverem unidos, En cuanto los padres estuvieron unidos, estiverem se amando se estuvieran amando, e eles fazem as coisas porque eles se aconselham mutuamente, y ellos hacen las cosas porque se aconsejan de forma mutua, os filhos estão tranquilos. los niños están Eles tranquilos, estão em paz. ellos están en paz. Mas se o casal começa a pelejar um com o outro Pero ahora si los esposos empiezan a pelear uno con el otro, e eles contendem e não tem harmonia, ellos pelean y no tienen armonía, aí um faz uma coisa e digamos que a mulher faz algo e o marido não concorda. ahí digamos que la mujer hace algo y el marido no está de Ou acuerdo, o marido faz algo e a mulher não concorda. o el marido hace algo y la mujer no Eles está de podem acuerdo. até, alguém está fazendo uma coisa muito boa e uma coisa certa, Ellos incluso pueden estar haciendo algo bueno y algo que está bien, mas se eles tiverem crise entre eles, pero si ellos tuvieran crisis entre ellos, não importa se essa coisa é certa, no importa si eso que hicieron está bien, a família será abalada, la familia va a ser afectada os filhos vão perder a proteção e a segurança. y los hijos van a perder la protección y esa confianza. Você pode tentar subornar os filhos dando presente. Usted puede intentar sobornar a sus hijos dándoles un regalo. Ah, um celular, uma boa televisão. Hay un buen televisor o un celular, Mas não é isso que eles estão pero precisando. no es eso lo que ellos están Tudo necesitando. que os filhos querem é ver os pais se amando e vivendo bem. Todo lo que los niños quieren es ver a sus papás amándose y viviendo No bien. mundo faz assim, o casal está brigando En el mundo hacen así, el matrimonio está peleando e eles subornam o filho dando presente para y lo que hacen, amenizar a consciência. ellos es dar un soborno a los hijos con un regalo para tranquilizar la Mas conciencia. eles estão ensinando os filhos a também, digamos, pelejar sempre e um dia eles vão embora. Pero entonces ellos también están enseñando a sus hijos a que siempre pelean y un día ellos se van a ir. A gente precisa aprender que os filhos, eles imitam muito mais o que somos e o que fazemos Nosotros necesitamos aprender que los hijos imitan mucho más lo que nosotros somos y lo que nosotros hacemos do que aquilo que falamos. de aquello que nosotros decimos. A nossa vida é a maior mensagem.
Nuestra vida es el mayor mensaje. E esse é um problema grave hoje nas igrejas. Y ese es un problema grande hoy en las iglesias. Muitos Grave. líderes falam coisas muito boas, Muchos líderes hablan cosas muy buenas, mas a vida deles não condiz com o que eles falam. pero la vida de ellos no concuerda con lo que ellos dicen. Eles não são parapeito firme, Ellos no son un muro fuerte. eles estão abalados e são fracos. Ellos están afectados y son débiles. Porque, em primeiro lugar, eles se esqueceram dessa lição. Porque ellos en primer lugar se olvidaron de esa lección. Qual é a lição de Atos 20 e 28, a primeira lição? ¿Cuál es la primera lección de Hechos 20-28? Você se lembra? Quem pode falar? ¿Ustedes se acuerdan? ¿Quién lo puede decir? Atos 20, versículo 28. Olhar por si mesmo. Cuidarse primero a sí mismo. Olhai por vós mesmos. Eu e a Mira tivemos um período muito bonito na família. Con Miriam tuvimos, con la esposa del hermano Gerson, tuvimos un periodo bien bonito. Porque chegou um momento que as nossas filhas, às vezes, exortavam a gente em amor. Porque aún teníamos momentos en que las mismas hijas de ellos los exhortaban a ellos en amor. Eu não sei se elas sabiam que estavam exortando, mas estavam. Yo no sé si ellas sabían que nos estaban exhortando, pero lo hacían. Mas às vezes ela falava assim, pai, eu acho que aquilo que o senhor falou para a mamãe não foi bom. Entonces ahí las niñas les decían a ellos, papi, yo creo que lo que usted le dijo a mamá no está bien. Não, mas o que eu falei está certo, eu falava. No, pero lo que yo le dije está bien, yo les decía. Mas a menor, a filha menor é muito boa nisso. Ela é muito boa em me exortar a gente. Muito boa. La niña menor es muy buena para exhortar. Ela fala assim, mas o senhor falou está certo, mas a maneira que o senhor falou não foi boa. Entonces la niña le decía, sí, lo que usted dijo es verdad, está bien, pero la forma en la que usted lo dijo no está correcta. Eu acho que a mãe ficou triste, sim. Yo creo que mi mamá se puso triste con usted. E aí ela ia na mamãe. Entonces ella iba donde la mamá. Mamãe, realmente o papai está certo. Mamá, en realidad mi papá está bien. Ele pode até ter falado duro, Él pudo inclusive hablar de fuerte a usted, mas ele está certo. pero él tiene la razón. Então ela exortava os dois. Entonces ella los exhortaba a los dos. E isso eu achava maravilhoso, Y yo me daba cuenta que eso era maravilloso, porque significa que os filhos estão amadurecendo porque significa que los hijos están madurando e estão cuidando para o parapeito permanecer firme. y están cuidando para que ese muro permanezca firme. Se você é muito orgulhoso, Si usted es muy orgulloso, você não vai permitir os filhos te ajudar. usted no va a permitir que los hijos lo ayuden. Mas se você fez bem a sua missão de pai e de mãe, Pero si usted hizo bien su misión de papá y mamá, você vai se alegrar quando seus filhos te aconselham, usted se va a alegrar cuando sus hijos lo aconsejen. quando eles ponderam as coisas, Cuando ellos, consideram. sí, cuando ellos como que tienen en cuenta las cosas. Eles sabem que a palavra final está com os pais. Ellos saben que la decisión final la tienen los papás. Eles não querem assumir a liderança da casa. Ellos no quieren asumir el liderazgo de la casa. Mas chega um período que os filhos começam a ver as coisas. Pero llega un periodo donde los niños comienzan a ver las E nós cosas. devemos ter humildade para reconhecer isso. Y nosotros tenemos que tener humildad para poder Então agora reconocer os eso. dons e as percepções dos filhos estão crescendo. Nos damos cuenta que los dones y las percepciones de los niños están creciendo. E nós devemos ajudar para que cresçam mais ainda. Y nosotros nos debemos ayudarlos para que aún crezcan más. E isso é uma ilustração para nós. Y eso es un ejemplo para nosotros. Na igreja não deve ter o autoritarismo dos mais velhos. La iglesia no tiene que tener autoritarismo de los más Nós viejos. devemos estimular um ambiente onde os irmãos possam também ponderar as coisas conosco, ou considerar as coisas. Nosotros debemos impulsar un ambiente donde podamos considerar las cosas juntos. Quando os mais velhos também escutam os irmãos mais novos e uns aos outros. Cuando los hermanos más viejos también escuchan a los hermanos más viejos y también se escuchan unos a otros. Agora, se tem um ambiente de autoritarismo, você vai achar que os irmãos são rebeldes. Ahora, si existe un ambiente de autoritarismo, usted se va a dar cuenta que los hermanos son más rebeldes. Nós precisamos seguir a direção do Espírito Santo. Nosotros necesitamos seguir la dirección del Espíritu E o Santo. Espírito Santo habita em todos os irmãos. Y el Espíritu Santo habita en todos los hermanos. Que não haja orgulho entre os mais velhos em achar que Deus só usa eles. Que no haya orgullo entre los más viejos y pensar que el Señor solamente los utiliza a Pode ellos. ser que às vezes a consideração espiritual venha até por um jovem, uma criança. Puede ser que a veces inclusive el aconsejamiento espiritual venga a través de un joven o de un niño. E ao ele que essa pessoa não seja madura. Y al hablar algo, inclusive si esa persona no es madura, Mas aquele que é maduro pero aquel que es maduro poderá falar, olha, o que essa pessoa está falando tem sentido. va a decir, mire, lo que esa persona está diciendo tiene sentido. E nós vamos considerar. Y nosotros lo vamos a considerar. Eu preciso dar mais um outro exemplo sobre a minha família.
Ahora yo necesito dar un ejemplo más sobre mi familia. Já que estamos falando de parapeito. Ahora que estamos hablando de muros. Deus colocou a mulher para ser ajudadora do marido. Dios colocó a la mujer para ser ayuda del marido. E depois de quase 30 anos casado, Y después de casi 30 años casado, cada vez está mais claro isso para mim, já há muitos anos. cada vez está más claro eso para mí, ya hace muchos años. Quando o casal vive diante de Deus, Cuando el matrimonio vive delante de Dios, muitas vezes Deus usa a esposa para perceber as coisas. muchas veces Dios utiliza a la esposa para que se dé cuenta de las cosas. O homem vê mais adiante, lá na frente. El hombre ve más hacia el frente, más hacia adelante. Isso é próprio do homem. Eso es algo que es propio del hombre. Ele tem a responsabilidade como cabeça. Él tiene la responsabilidad como cabeza. Mas às vezes ele tem dificuldade de ver as coisas que estão diante dele. Pero a veces los hombres tienen dificultad en ver las cosas que están ahí adelante de él. A menos que os homens em Colômbia sejam melhores que os brasileiros. A menos que los hombres en Colombia sean mejor que los brasileños. Mas no Brasil fala, bem, você viu minha carteira ou a chave que eu deixei aqui? Pero por lo menos en Brasil el hombre dice, amor, ¿usted vio dónde están mis llaves o la cartera que yo dejé aquí? Está aí em tal lugar. Y la mujer dice, está ahí en tal lugar. Eu não estou vendo. Yo no la veo. E procura e não encontra. Y la busca y no la encuentra. Só porque às vezes mexeu um pouquinho do lugar, o homem já não acha mais. Solo porque a veces se movió un poquito del lugar, ahí ya no la encontramos. Às vezes as coisas estão aí diante da gente, a gente não acha. A veces las cosas están ahí, al frente de nosotros y no las encontramos. Eu perdi, eu não sei onde eu deixei. Yo lo perdí, yo no sé dónde A se mulher quedó. pode estar fazendo várias coisas ao mesmo tempo La mujer puede estar haciendo varias cosas al mismo e ela tiempo. consegue dar atenção, cozinhar, cuidar de uma criança, estar ouvindo algo. Y ella puede dar atención a todo, ver, estar haciendo el aseo, ver al niño, cuidar de algo. O homem às vezes está só olhando o leite no fogão fervendo. El hombre solamente puede estar a veces viendo la leche hirviendo en el fogón. Pode até ter dois homens. A veces puede tener hasta dos hombres. O leite vai ferver de vez em quando. Y la leche va a hervir de vez É en cuando. difícil para o homem cuidar de uma coisa só perto dele. Es difícil que el hombre, a veces la leche se va a regar inclusive teniendo dos hombres ahí. Entonces es difícil tener un hombre teniendo solamente atención en una cosa. Dizem que a mulher consegue olhar para os dois lados ao mesmo tempo. Dicen que la mujer puede mirar a los dos lados al mismo tiempo. Então é muito importante que o homem aprenda a escutar a esposa. Entonces es muy importante que el hombre aprenda a escuchar a su Que ele esposa. aprenda a respeitar as percepções que a mulher tem. Que él aprenda a respetar las percepciones que la mujer puede ver. Isso não, o homem não deve ser machista e falar, não, eu sou o homem, eu sou a cabeça, você fica quieta. El hombre no puede ser machista y decir, no, yo soy el hombre, yo soy la cabeza, entonces usted quédese quieto. Ele vai ter muitos problemas na vida dele. Él va a tener muchos problemas en la vida de él. Porque muitas coisas Deus usa a mulher. Porque en muchas cosas Dios utiliza a la mujer. Ela tem um coração de mãe. Ella tiene un corazón de madre. Como ela é cuidadora. Como ellas cuida las cosas. E em relação à igreja, existem aspectos espirituais Y en relación a la iglesia también existen aspectos tão espirituales pertinho de nós tan cerca de nosotros que nós não vemos. que nosotros no los vemos. E as mulheres estão atentas. Y las mujeres están atentas. Elas estão percebendo coisas. Ellas están dando cuenta de las cosas. Quase sempre esse instinto de mãe percebe os perigos que se aproximam. Casi siempre ese instinto que tienen las mamás se dan cuenta de los peligros que se aproximan. E se não tiver humildade nos maridos, Y si no existe humildad en los maridos, então eles vão desprezar as percepções do Espírito Santo na mulher. entonces van a despreciar esas percepciones que el Espíritu Santo le da a las mujeres. E esse é o problema de um homem que não é espiritual. Y ese es el problema de un hombre que no es espiritual. Quando olhamos para a esposa, não devemos ver ela apenas como mulher, Cuando miramos hacia nuestras esposas no las debemos ver apenas como una mujer, mas como membros do corpo de Cristo, sino como miembros del cuerpo de onde o Cristo, Espírito Santo habita. en donde el Espíritu Santo habita. E quando você não escuta a mulher, pode ser que você não está escutando Deus. Y cuando usted no escucha a la mujer, usted puede que incluso no esté escuchando al mismo Não Dios. significa liderança da mulher, No significa que la mujer tenga liderazgo, mas significa que ela é ajudadora idônea que Deus te deu. sino significa que la mujer es ayuda idónea que Dios nos dio. Então, um dos sinais também de irmãos que Deus está chamando para a liderança Entonces también una de las señales que el Espíritu Santo nos da acerca de los hermanos que están en el é quando liderazgo ele começa a aprender a ouvir o Espírito Santo na família, es cuando él puede comenzar a escuchar al Espíritu Santo dentro de su familia, através da sua esposa e dos seus filhos. a través de su esposa y de sus hijos. Às vezes, um filho nem está caminhando no Evangelho. A veces ni siquiera los hijos están caminando en el Evangelio, No importa. son cristianos, y no importa. O que importa é se é verdade o que ele está falando. Lo que importa es si es verdad lo que le está diciendo, Mesmo que ele seja apenas um menino ou uma menina. aunque así sea apenas un niño o una niña. Nós devemos pegar, tomar essas coisas que eles estão falando para nós Nosotros debemos
agarrar esas cosas que ellos nos están diciendo, ou as coisas que os irmãos simples na igreja falaram a nós, o las cosas que los hermanos más simples en la iglesia nos dijeron, e nós devemos levar isso diante do y Senhor. nosotros debemos llevar esas cosas delante del Señor. Claro, nós vamos seguir o Senhor, Claro, nosotros vamos a seguir al Señor, mas às vezes o Senhor usa muitas formas para falar conosco. pero a veces el Señor utiliza muchas cosas para hablar con nosotros. E isso é a maneira de nos quebrantar, Y esa es la forma de quebrantarnos, de nos levar a andar em humildade e simplicidade. de llevarnos a caminar en humildad y Então, em simplicidad. primeiro lugar, os irmãos mais velhos, cuidem de vocês mesmos. Entonces, en primer lugar, los hermanos más viejos, cuídense de ustedes Se mismos. quisermos ter um parapeito, Si quisiéramos tener un muro, esses irmãos precisam aprender a ter comunhão. esos hermanos necesitan aprender a tener Então eu comunión. faço uma pergunta para os homens aqui, Entonces, yo voy a hacer una pregunta para los hombres com aquí, muito amor e con respeito, con mucho amor y respeto, especialmente os mais velhos, aqueles que estão servindo a igreja. especialmente para aquellos más viejos que están sirviendo en la iglesia. Vocês têm o hábito de ter uma reunião de varões? Ustedes tienen el hábito de tener una reunión de varones, Nem que sejam apenas 2 ou 3 irmãos? aunque sean 2 o 3 hermanos. Deveria ter. Deberíamos tener. E deveria gastar esse tempo em oração. Y deberíamos gastar ese tiempo para orar E em consideração y considerar. em como conduzir as coisas na igreja. Y considerar cómo manejar las cosas en la Em iglesia. como andarem juntos En cómo andar juntos. e considerar o que fazer. Y considerar lo que tenemos que hacer. Qual alimento que o rebanho está precisando? ¿Cuál es el alimento que el rebaño está necesitando? Às vezes nós estamos dando um alimento que não é o alimento que o rebanho precisa. A veces nosotros estamos dando un alimento que el rebaño no necesita. Às vezes a cuchara, a colher, o instrumento que a gente está colocando a comida A veces el instrumento que nosotros estamos colocando para comer é grande es muy grande e machuca a boca das crianças. y nos lastima la boca de los niños. A forma como a gente fala, La forma como nosotros hablamos, a maneira que lidamos com as pessoas. la manera como lidiamos con las Nós personas. podemos levar as pessoas a ir embora. Nosotros podemos hacer que las personas se vayan. Então nós temos que ter muito cuidado. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Precisamos orar juntos, Necesitamos orar juntos, andar juntos, andar juntos, para que o inimigo não encontre brecha nesse parapeito. para que el enemigo no encuentre un espacio en ese muro. Mas assim como eu ilustrei que os filhos podem ajudar os pais Pero así como yo también les dije que los hijos pueden ayudar a los papás e as esposas podem ajudar os maridos, y las esposas pueden ayudar a los maridos, assim deve ser na igreja. así también tiene que ser en la iglesia. Vocês todos podem ajudar esses irmãos. Todos ustedes pueden ayudar a los hermanos. Podem perguntar, Pueden preguntar, irmãos, de quanto em quanto tempo vocês se reúnem para orar? hermano, ¿cada cuánto ustedes se reúnen para orar? Quanto tempo vocês gastam juntos? ¿Cuánto tiempo ustedes duran juntos? E o que vocês estão considerando daqui para frente? ¿Y qué es lo que ustedes están considerando en adelante? Na minha cidade isso é comum. En mis ciudades es común. E às vezes nós mudamos as coisas na igreja Y a veces nosotros cambiamos las cosas en la iglesia porque algumas irmãs nos ponderaram alguma coisa, consideraram alguma coisa. porque algunas hermanas consideraron o nos aconsejaron alguna cosa. E às vezes elas estão certas. Y a veces ellas tienen la razón. E às vezes perguntam, quando teremos um encontro de casais? Y a veces preguntan, ¿cuándo tendremos el encuentro de matrimonios? Quando vamos fazer um trabalho melhor com os jovens? ¿Cuándo vamos a hacer un mejor trabajo con los jóvenes? Quando vamos fazer isso ou aquilo? ¿Cuándo vamos a hacer esto o aquello? Ninguém está impondo nem dirigindo, Nadie está imponiendo ni dirigiendo. mas é uma forma da família encontrar a vontade de Deus. Pero es una forma en que la familia puede encontrar la voluntad de Dios. E isso é um ambiente saudável para uma igreja nova. Y es un ambiente saludable para una iglesia nueva. Então as irmãs e os irmãos podem e devem encorajar os irmãos que servem a andar juntos. Entonces los hermanos deben y tienen que animar a los hermanos para que anden juntos. Vocês podem até falar, nós estamos preocupados Ustedes pueden incluso decir, nosotros estamos preocupados. com vocês dois ou vocês três. Con ustedes dos, ustedes tres. Não estamos vendo vocês andando tanto juntos. No lo estamos viendo andando juntos. Será que o parapeito está com alguma rachadura? ¿Será que el parapeto, el muro está quebrado? Às vezes nossos filhos falam, bem, tá tudo bem com vocês dois, papai e mamãe? A veces los niños nos dicen, papás, ¿ustedes están todo bien? E isso é bom, Y eso es bueno, porque eles percebem. porque ellos se dan cuenta. Vocês podem até falar, não, tá tudo bem. Ustedes pueden inclusive decir, no, está todo bien. Ah, mas não está, eles sabem quando não está. Pero no está todo bien, ellos se dan cuenta cuando no está todo Vocês bien. todos estão entendendo o que eu estou falando? ¿Ustedes están entendiendo lo que yo estoy diciendo? Eu estou procurando ser o mais simples possível, Yo estoy procurando ser lo más simple posible, mas eu espero que isso seja praticado, pero yo espero que eso sea practicado, para que seja uma casa que prospere na edificação. para que sea una casa que prospere en la edificación. Então, mesmo que você seja um jovem, Entonces, aunque usted sea un joven, vocês têm responsabilidade na igreja, ustedes tienen responsabilidad en la de iglesia, manter
de mantener a los hermanos unidos y animados. Ninguém deve pensar, não, isso é responsabilidade dos irmãos mais velhos. Nadie tiene que pensar que eso es responsabilidad solamente de los más viejos. Mas, à medida que o tempo vai passando, todos precisamos ajudar a ter responsabilidade. Pero a medida que el tiempo va pasando, todos tenemos responsabilidad y todos tenemos que ayudar a tener esa responsabilidad. E que bom quando nós encontramos pais e mães espirituais. Y qué bueno cuando nosotros encontramos padres y madres Não espirituales. apenas pais, No solo padres, mas mães. sino madres también. Às vezes somos muito machistas com as mulheres. A veces somos muy machistas con las mujeres. Mas nós vamos encontrar muitas irmãs servindo na Bíblia. Pero nosotros vamos a encontrar muchas hermanas sirviendo en la E Biblia. nós devemos encorajar que as irmãs também sirvam. Y nosotros tenemos que animar a esas hermanas para que también sirvan. Eu não estou me referindo à liderança espiritual, Yo no me estoy refiriendo al liderazgo espiritual, mas sim a cuidar uns dos outros. pero sí a cuidar unos de los otros. Então a primeira responsabilidade é cuidem de vocês mesmos. Entonces la primera responsabilidad es tengan cuidado de ustedes mismos. Isso se referindo aos irmãos mais velhos que servem. Y eso refiriéndonos a los hermanos más viejos que sirven. E a todos nós devemos ajudar os irmãos mais velhos a cuidar uns dos outros. Y todos nosotros debemos ayudar a esos hermanos más viejos a cuidarnos unos a los otros. E em segundo lugar, a responsabilidade desses irmãos que servem, os mais velhos, Y la segunda responsabilidad de esos hermanos que sirven, los más viejos, é que eles devam cuidar de todo o rebanho. es que ellos tienen que cuidar de todo el rebaño. Mas ninguém pode ajudar a cuidar do rebanho Pero nadie puede ayudar a cuidar del rebaño se primeiro não estiverem cuidando deles mesmos. si primero no estuvieran cuidando de ellos mismos. Está claro isso para vocês? ¿Está claro esto para ustedes? Cuide de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispos. Cuiden de todo el rebaño por el cual el Espíritu Santo los colocó como ancianos. Então agora você vê que é o Espírito Santo que levanta os anciãos. Ahora ustedes se dan cuenta que es el mismo Espíritu Santo el que levanta a los ancianos. Ninguém pode levantar anciãos na igreja. Nadie puede levantar ancianos en la iglesia. É o Espírito Santo que faz esse trabalho. Es el Espíritu Santo el que hace ese trabajo. E o fato de alguém ser mais velho na idade Y el hecho de que alguien sea más viejo en edad não significa que ele seja um ancião no sentido espiritual. no significa que él sea un anciano en el sentido espiritual. Porque aqui ancião se refere à maturidade espiritual. Porque aquí la palabra anciano se refiere a la madurez espiritual. Então a primeira responsabilidade é cuidar de vocês mesmos. Entonces la primera responsabilidad es cuidar de nosotros mismos. E isso é um sinal de que alguém está sendo chamado para ser um ancião na igreja. Y esa es una señal de que alguien está siendo llamado para ser anciano en Ele la começa iglesia. a cultivar um nível de relacionamento com outros que também são chamados. Él comienza a cultivar un nivel de relacionamiento con otros que también están siendo llamados. Às vezes a pessoa tem um dom de ensino ou de pastoreio, A veces las personas tienen un don de pastoreo o de enseñanza, mas se ele não for maduro, pero si esa persona no fuera madura, a tendência será ele querer andar sozinho e fazer coisas na igreja. la tendencia va a ser que él quiera andar solo y hacer cosas solo también en la iglesia. Mas esse dom é bom, Pero ese don es bueno. porém precisa haver quebrantamento e humildade para andar junto com outros. Sin embargo, necesitamos tener quebrantamiento y humildad para poder andar unos con otros. Se não tiver maturidade, Si no tuviéramos madurez, os dons serão como ferramenta na mão de criança. esos dones serán como herramientas en las manos de niños. E aí pode machucar as pessoas. Y ahí puede lastimar a las personas. Uma faca na mão de uma criança dá problema. Un cuchillo en la mano de un niño va a dar problemas. Então, primeiro cuidem de vocês mesmos e depois de todo o rebanho, Entonces, primero cuiden de ustedes mismos y luego de todo el rebaño, no qual o Espírito Santo os colocou como bispos. en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Então temos 3 lições aqui, pelo menos. Entonces nosotros tenemos por lo menos 3 enseñanzas aquí. Primeiro é que eles devem cuidar deles mesmos. La primera es que ellos deben cuidar de ellos mismos. Segundo é que eles devem cuidar do rebanho. Segunda, que ellos tienen que cuidar del rebaño. E o terceiro é que é o Espírito Santo que os levantou. Y la tercera es que el Espíritu Santo fue quien los levantó. E podemos adicionar mais uma. Y podemos agregar una más. Levantou para ser bispos. Los levantó para ser obispos. Ou seja, aqueles que supervisionam. O sea, aquellos que supervisan. Eles estão sempre olhando de cima do parapeito Ellos siempre están viendo No, desde terrazo arriba de- de la azotea. e eles estão preocupados se as coisas estão indo bem. Y ellos están preocupados si las cosas están marchando Eles bien. estão de olho Ellos están vigilando, e mirando, ajudando a conduzir as coisas segundo a vontade do Senhor. y ayudando a conducir las cosas según la voluntad de Dios. Alguém que não tem esse chamamento, Alguien que no tiene ese llamado, por mais boa intenção que ele tenha, por la mejor intención, así sea la mejor intención que él tenga, ele às vezes não consegue perceber e supervisionar. él a veces no puede entender y supervisar. Alguém que tem esse chamado, ele está sempre vigiando.
Alguien que tiene ese llamado siempre tiene que estar vigilante. E ele quer manter a igreja guardada. Y él quiere mantener la iglesia guardada. O Espírito Santo os colocou como bispos. El Espíritu Santo los colocó como obispos. Então, em quinto lugar, para pastorearem a igreja de Deus. Y entonces en quinto lugar, para apacentar la iglesia del Señor. Agora tem que manter o rebanho unido e alimentado. Ahora tiene que mantener al rebaño unido y alimentarlo. Tem que proteger dos lobos, Tiene que protegerlo de los lobos e tem que manter a harmonia na casa do Senhor. y tiene que mantener la armonía en la casa O del Señor. pastoreio fala do alimento. El pastoreo habla de alimento. Então, esses homens devem se dedicar à palavra de Deus. Entonces esos hombres tienen que dedicarse a la palabra de Dios. A igreja de Deus, La iglesia de Dios, lembre-se, não é sua, acuérdese que no es suya, não é nossa. no es nuestra. Então, não é a sua casa. Entonces no es su casa. Na sua casa, talvez você ponha um quadro, uma cortina no lugar, mude as coisas. En su caso usted tal vez puede colocar un cuadro, una cortina en un lugar. Usted puede cambiar las cosas en su casa. Mas na igreja você não pode fazer de qualquer maneira. Pero en la iglesia usted no puede hacer de la manera Porque que usted quiera. a igreja é o lugar da presença de Deus, La iglesia es el lugar de la presencia de para Dios, revelar o caráter de Deus. para revelar el carácter de Dios. Então, cuidado para você não ter uma opinião muito forte. Entonces tenga cuidado para que usted no tenga una opinión Não muy queira que a fuerte. igreja faça o que você quer e siga a sua opinião. No quiera que la iglesia haga solamente lo que usted quiere y para que solamente siga su Senão opinión. você vai querer que a igreja revele a sua personalidade e não a de Deus. Entonces, si no, lo que va a pasar es que la iglesia, usted lo que quiere es que la iglesia revele su personalidad y no la de Dios. Nós temos 3 filhas, eu e Miriam. Nosotros tenemos 3 hijas. Yo y Talvez se deixar ela no meio das pessoas que não nos conheçam, Miriam. Tal vez si las dejamos en medio de las personas que ellas no desconocen, nunca vai dizer que elas são irmãs. nunca van a decir que ellas son hermanas. A cor de cada uma é diferente, El color de cada una es o diferente. cabelo às vezes é diferente, El cabello es diferente. os gostos, as opiniões, Los gustos, caráter, las opiniones, personalidade, tudo diferente. todo es diferente. El carácter, la personalidad, todo es Mas diferente. são filhas do mesmo pai e da mesma mãe. Pero son hijas del mismo papá y de la misma mamá. O que mantém elas unidas ¿Qué es lo que mantiene a ellas unidas? é a filiação, Es la filiación, é a paternidade. es la paternidad. Não a diversidade e as diferenças. No la adversidad ni las diferencias. Elas não estão unidas porque são diferentes. Ellas no están unidas porque son diferentes. Pelo contrário, Por el contrario. elas de vez em quando se discordam das coisas. Ellas, al contrario, a veces Discordam, não concordam. no com as concuerdan con las cosas. coisas. Mas nem por isso vão embora e se dividem. Pero no por eso se van y se dividen. Então, na igreja é um lugar de unidade com diversidade. Entonces la iglesia es un lugar de unidad con diversidad. As pessoas são diferentes. Las personas son Às diferentes. vezes pensam diferente. A veces piensan diferente. Mas o que nos une Pero lo que nos une é a filiação. es la filiación. Nós somos filhos do mesmo Pai. Nosotros somos hijos del mismo papá. E temos um irmão mais velho que cuida de nós. Tenemos un hermano más viejo que cuida de todos nosotros. Ele é o Senhor Jesus Cristo. Él es el Señor Jesucristo. Os assuntos centrais devem ser o nosso fundamento, Los asuntos centrales tienen que ser nuestro fundamento. para que os nossos pensamentos sobre coisas que não são fundamentais Para que nuestros pensamientos sobre cosas que no son fundamentales não gerem problema para nós. no generen problemas para nosotros. Nós podemos pensar diferente. Nosotros podemos pensar diferente. Nós somos diferentes. Nosotros somos diferentes. E à medida que vamos crescendo na palavra do Senhor, Y en la medida que vamos creciendo en la palabra del à Señor, medida que vamos conhecendo o Senhor, en la medida que vamos conociendo al Señor, nós vamos deixando as coisas de menino para trás. nosotros vamos dejando las cosas del niño atrás. Mas uma igreja nova requer muita paciência. Pero una iglesia nueva requiere mucha paciencia. Seria como uma mamãe que tem 7 filhos. Será como una mamá que tiene 7 hijos. Você dá banho e arruma uma criança. Usted baña y arregla un niño. Quando você olha para o lado, tem mais 3 que estão sujos. Cuando usted mira al lado, hay otros 3 que están sucios. Aí você vai cuidar daqueles, aquele que você limpou suja de novo. Entonces usted va a cuidarlos a esos 3 y el que ya limpió se ensucia de nuevo. Então, uma casa nova requer paciência. Entonces una casa nueva necesita de Vão paciencia. devagar, não corram, Vamos despacio, no corramos. não forcem. No forcemos las cosas. E que hajam irmãos, inclusive para nos ajudar. Y que también tengamos hermanos inclusive para ayudarnos. Alguns pais espirituais, Algunos padres espirituales, porque requer muita paciência. porque eso requiere mucha paciencia. Então, ele levantou os bispos para pastorear a igreja que é de Deus. Entonces él levantó a los obispos en la iglesia para apacentar la iglesia del Señor, A qual ele comprou com seu próprio sangue. la cual él ganó por su propia sangre. Que sacrifício enorme ele pagou. Qué sacrificio enorme que él pagó. Então nós não podemos facilitar Entonces nosotros no podemos facilitar para que ninguém caia do terraço. para que nadie se caiga de la azotea. Nós temos que ter um parapeito firme. Nosotros tenemos que tener un muro firme.
Todos somos responsables por eso. Eu me lembro de um fato triste que aconteceu há uns 25 anos atrás. Yo me acuerdo de algo triste que pasó hace 25 años más o menos atrás. Um amigo muito íntimo nosso, um irmão, Un amigo y hermano muy íntimo de nosotros, ele quis fazer uma cisterna muito grande em frente à casa dele. él quiso hacer una piscina muy grande frente a su casa. E ele cavou um buraco enorme. Y él hizo un hueco enorme. Depois ele levantou as paredes por dentro, cimento, estava tudo bonito. Luego él hizo las paredes por dentro, el cemento estaba todo bonito. Mas ele não cobriu enquanto estava sendo construído. Pero no la cubrió en cuanto la estaba Não construyendo. colocou uma proteção. No colocó una protección en E esa um piscina. outro amigo nosso veio visitá-lo de uma outra cidade. Y otro amigo fue a visitarlo de otra ciudad. Quem morava ali sabia que tinha a cisterna aberta. El que vivía allí, el que vivía ahí, él sabía que estaba ese hueco abierto de la Mas piscina. aquele que veio de longe não sabia. Pero el que venía afuera no sabía. Então ele chamou de fora do muro da casa Entonces él lo llamó afuera del muro de la casa. e o dono da casa falou: entra aí. Entonces el dueño de la casa le dijo, entre. Mas que quando ele entrou, Pero cuando él entró, estava escuro estaba oscuro. e ele caiu dentro da cisterna. Y se cayó dentro de la piscina. Ele quebrou o braço Él se quebró el brazo. e ainda hoje ele é defeituoso. Y aún hoy él tiene defecto en ese Há brazo. muitos anos ele nunca mais voltou a ser a mesma pessoa. Hace muchos años él nunca más volvió a ser la misma Então o persona. dono da casa não teve nenhuma intenção. Entonces el dueño de la casa no tuvo ninguna intención. Ele queria agradar fazer uma piscina, uma cisterna aí. Él quería agradar para hacer una piscina ahí. Mas faltou a responsabilidade de proteção. Pero faltó la responsabilidad de protección. E aquele amigo nosso Ya que el amigo nuestro, ficou defeituoso. él quedó con ese... Então às vezes nós fazemos coisas muito boas, Entonces nosotros hacemos cosas muy buenas, mas nós não temos a maturidade ou a consideração pelo outro. pero no tenemos la madurez ni la consideración por el De otro. considerar, mas isso aqui pode gerar um dano. De considerar, esto aquí puede generar un daño. Então às vezes você tem que guardar algumas coisas para depois. Entonces a veces tenemos que guardar algunas cosas para después. Nós devemos esperar. Nosotros tenemos que esperar. Vamos ver mais uma passagem em 1 Pedro. Vamos a ver un pasaje más en Primera de Pedro. Já estamos, digamos, chegando ao final. Ya casi estamos llegando al final. 1 Pedro capítulo 5. Podemos ler a partir do versículo 1. Podemos leer la parte del versículo 1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Mais um. Sim, mais um. Apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. Aqui. Preste atenção primeiro. Não por força. Presta Não, atención. não force. Presta atención primero, se hace no por fuerza, no tenemos que forzar. Me entende, irmãos? ¿Entienden? Nem por obrigação. Ni por obligación. Ou seja, alguém que é mãe de verdade, alguém que é pai de verdade, O sea, alguien que es padre o madre de verdad, ele serve os seus filhos a qualquer hora por amor. ellos sirven a sus hijos a cualquier hora por amor. Aqueles que servem na igreja não devem servir por obrigação. Aquellos que también sirven en la iglesia no tienen que servir por Um obligación. dos sinais de que Deus está levantando irmãos para servir Una vez de las señales que tenemos dándonos cuenta que Dios está levantando hermanos para servir, é que ele sente responsabilidade em fazer como um pai sente em cuidar dos seus filhos. es que podemos ver que Él tiene la responsabilidad de hacerlo como un padre también lo haría para sus hijos. Ele não está sendo obrigado a fazer. Él no está siendo obligado a hacerlo. E por isso segue dizendo, mas espontaneamente. Y por eso también dice, sino voluntariamente. Então é espontâneo. Entonces es É algo que o espontáneo, Senhor coloca no coração. es voluntario, es algo que el Señor coloca en su corazón. Como Deus quer e não por ganância. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Ou seja, ele não está esperando receber nada dos irmãos. O sea, Él no está esperando recibir algo en cambio de los hermanos. Às vezes as pessoas têm um espírito errado. A veces las personas tienen un espíritu errado. Ainda que seja a vontade de Deus que todos possamos contribuir com as nossas ofertas financeiras Aunque sea la voluntad de Dios que nosotros podamos servir con nuestras ofrendas financieras. e que no futuro hajam irmãos em tempo integral servindo na obra do Senhor. Y que en el futuro hayan hermanos
a tiempo completo, sirviendo a Sí. la obra del Señor. Quando a obra do Senhor cresce, Sí, cuando hermanos que se dedican a la obra del Señor, cuando la obra del Señor crece. mas eles não devem fazer isso, cuidar dos irmãos esperando receber dinheiro dos irmãos. Pero el que hace eso no tiene que hacerlo esperando recibir dinero de los hermanos. Eles confiam na provisão do Senhor, Ellos confían en la provisión del Señor. ainda que é responsabilidade nossa como igreja dar suporte a esses irmãos. Aunque es responsabilidad nuestra dar soporte financieramente a esos hermanos. Não por ganância, mas de boa vontade. No, no por fuerza, sino voluntariamente. E mais um, o que mais? No por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Não como dominadores dos que lhes foram confiados, No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, mas sendo exemplos para o rebanho. sino siendo ejemplos de la grey. Poderíamos aplicar aqui esse termo sendo exemplo para o rebanho. Nosotros podríamos aplicar ese ejemplo diciendo que son, siendo ejemplo para el rebaño, Isso é um parapeito, y ese es un muro, porque praticamente porque prácticamente os irmãos seguem o exemplo. los hermanos siguen el ejemplo. Se nós, aqueles que servem, não for um bom exemplo para o rebanho, Si aquellos que sirven no fueron un buen ejemplo para el rebaño, então, querendo ou não, haverá uma ruína. entonces queriendo o no, habrá ruina. A vida desses irmãos que servem fala muito para nós. La vida de esos hermanos que sirven habla mucho para nosotros. Ao olhar para irmãos que são estáveis, equilibrados, Al mirar hermanos que son estables y equilibrados, então nós também nos tornamos equilibrados. entonces nosotros también nos vamos a volver equilibrados. Mas se os pais da família estão desequilibrados, Pero si los padres de la familia están desequilibrados, eles geram desequilíbrio na família toda. ellos generan un desequilibrio en toda la familia. Vocês me entendem, irmãos? ¿Ustedes entienden, hermanos? Nós poderíamos falar mais sobre essa questão do parapeito, Nosotros podríamos hablar más sobre ese tema del muro, mas talvez por hoje seja o suficiente. pero yo creo que por hoy es suficiente. Mas esperamos que todos nós possamos ter responsabilidade de manter essa harmonia, Pero esperamos que todos nosotros podamos tener responsabilidad y mantener esa armonía, de termos oração e o cuidado uns com os outros, de estar en oración y tener cuidado unos con otros, e de haver irmãos que apoiam os irmãos que servem, y de tener hermanos que apoyen a esos hermanos que sirven, para que essa casa nova possa continuar sendo edificada. para que esa casa nueva pueda continuar siendo E edificada nenhuma criança caia lá de cima. y ningún niño se caiga allá arriba. Me permita só mais um conselho. Y permítame solamente un consejo más. Quase sempre uma criança chega numa casa onde tem terraço, Casi siempre un niño llega a una casa donde hay terraza. quando você menos espera, ele vai lá para cima. Cuando usted menos se lo espera, ya está allá Ela arriba. também. Ela já sabe que é verdade. Porque tem um terraço lá, né? Alguns lugares tem que botar um portão e trancar o portão para Aí, as aí, crianças não subir. Ahí la hermana ya sabe porque ya tiene una terraza allá, entonces a veces tenemos que subir y colocar el seguro para que los niños no se suban. E eu quero aplicar isso assim a alguns irmãos que gostam de coisas muito elevadas. Entonces ahora yo quiero aplicar esto de esta manera. Hay hermanos que les gusta cosas muy elevadas, o sea, muy elevadas, pero Muito misteriosa, muito enigmática. sí, o sea, que son como muy enigmáticos, muy misteriosos. Les gusta pensar como muy, Eles gostam de assunto muito profundo. les gustan las cosas muy profundas. Então eles querem ir para a parte mais alta e contemplar as coisas mais profundas possíveis. Entonces quieren ir a la parte más alta y como contemplar las cosas lo más profundo posible que E puedan. numa casa nova nós devemos voltar para a humildade e cuidar dos fundamentos da casa. En una casa nueva lo que nosotros tenemos que hacer es volver a la humildad y cuidar de los fundamentos de la casa. Os assuntos devem ser os mais simples possíveis. Los asuntos tienen que ser lo más simple posible. Cuidar bem dos fundamentos. Cuidar bien de los fundamentos, E depois das colunas, después de las columnas, levanta as paredes levantar las paredes, para você poder bater a laje, o piso de cima. para nosotros poder echar la plancha. Mas não queira subir no terraço e entrar em assuntos polêmicos e complexos. Pero no quiera subirse a la terraza y empezar a crear asuntos polémicos y complicados. Isso pode gerar um dano para a casa. Eso puede generar un daño para la casa. Entre muitas viagens que normalmente eu faço, Entre muchos viajes que yo normalmente hago, os mais novos, quando vêm nos fazer pergunta, los más jóvenes cuando vienen a hacernos preguntas, irmão, aquele assunto lá em Apocalipse, hermano, ese asunto allá en Apocalipsis, qual é o seu parecer sobre aquela besta e o falso profeta? ¿qué es lo que usted piensa acerca de la bestia y del falso E o profeta? anticristo, é fulano ou Beltrano? ¿Y el anticristo es este o aquel? Normalmente eu pergunto, você tem lido os 4 evangelhos? Normalmente yo les pregunto, ¿usted ya leyó los 4 evangelios? Não muito. No mucho. Então você leia os 4 evangelhos, Entonces usted primero lea los 4 evangelios depois você me procura. y después búsqueme.
E quando eles me falam que leram os 4 evangelhos, Y cuando ellos me dicen entonces que ya leyeron yo les hago preguntas acerca de lo que ellos entendieron de los 4 evangelios. então assim, eu estou querendo trazer eles para os fundamentos Entonces yo lo que quiero hacer es traerlos a ellos para los e fundamentos mostrar os perigos que tem de você subir no terraço. y mostrarles los peligros que tiene de subirse allá a la terraza. No mínimo, quando vão crescendo um pouquinho, devem se aprofundar em Romanos. A lo mínimo, cuando están creciendo un poquito, tienen que profundizar en Romanos, Porque são fundamentos da porque fé. son fundamentos de la fe. Mas a tendência de pessoas muito agitadas na fé e imaturas Pero la tendencia de muchas personas que son agitadas en la fe o inmaduras é querer ir para o terraço e se aprofundar em coisas muito misteriosas. es querer irse a la terraza y profundizar en cosas muy Às vezes misteriosas. sabe de coisas assim que nem nós entendemos direito. A veces saben cosas inclusive que ni siquiera nosotros sabemos. Mas às vezes vem uma tempestade Pero a veces viene una tempestad e eles já não acreditam em mais nada daquilo. y ellos ya no creen en nada más de eso. Então isso mostra que não era real, não tinha maturidade. Entonces eso muestra que eso no era real, que ellos no eran maduros. Irmãos, eu não estou dizendo que vocês não devem estudar os assuntos profundos. Hermanos, yo no estoy diciendo que ustedes no deben estudiar los asuntos O profundos. que eu estou querendo dizer é que deva começar com os fundamentos. Lo que yo estoy queriendo decir es que ustedes Há tienen que uma comenzar con los há uma fundamentos. hierarquia de valores na palavra de Deus. Hay una jerarquía de valores en la palabra de Dios. Assuntos que vêm primeiro e Assuntos. assuntos que vêm depois. Asuntos que vienen primeros y otros que vienen después. Então, vamos terminar. Eu gostaria de saber se vocês, pelo menos, conseguiram lembrar de Deuteronômio 22:8. Entonces vamos a terminar, pero a mí me gustaría por lo menos preguntarles a los hermanos si se acuerdan de lo que dice Deuteronomio 22:8, Sem olhar na Bíblia. sin mirar en la Biblia. Só o pensamento. Solo el pensamiento. O que diz ali? ¿Qué es lo que dice allí? Quem lembra? ¿Quién se acuerda? Que cuando fueres a construir una casa nueva, Uhum. que tengas cuidado de hacer el muro para que nadie vaya a caer y la sangre sea sobre el que la construyó, sin haber hecho el muro. Se vocês guardarem isso, Si ustedes guardan eso, eu entenderei que minha missão hoje foi cumprida. yo entenderé que mi misión hoy fue cumplida. E quando vê as coisas sendo agitadas na igreja, Y cuando comience a ver que las cosas se están agitando en la iglesia, ou está chegando pessoas novas, o están llegando personas ou está nuevas, empolgado em mudar as coisas na igreja, o están animados en cambiar las cosas de la então iglesia, vocês podem falar para os mais velhos: entonces ustedes pueden decir a los cuidado mayores, com o parapeito. cuidado con el muro. Vocês têm orado sobre isso? Ustedes han orado sobre Vocês eso, têm tido reuniões constantes sobre isso? ustedes han tenido reuniones Não é constantes melhor ir sobre mais eso. devagar sobre isso? ¿No es mejor ir más despacio con eso? Então todos podemos ter responsabilidade em ajudar. Entonces todos podemos tener esa responsabilidad en ayudar. Que Deus abençoe vocês. Que Dios los bendiga. Amém. Amén.